E se eu te dissesse que o teu nome verdadeiro foi roubado antes de teres nascido? Que o lugar onde os teus avós viveram existe ainda hoje, mas com outro nome. Um nome que não é deles. Um nome que não é teu. Que a imagem que tens na cabeça de África, aquela imagem escura, pobre, selvagem, foi desenhada por alguém que queria que tu acreditasses nisso. Fica, porque o que vais descobrir nesse vídeo vai mudar a forma como olhas pro espelho. Hoje vamos falar de 3 armas silenciosas que foram usadas contra nós. As imagens, os nomes, os mapas. Não são símbolos, são ferramentas. Ferramentas de um projeto que durou séculos e que ainda funciona hoje, dentro da tua cabeça. Vais perceber como funcionaram, onde ainda vivem e, mais importante, como é que tu podes começar a desmantelá-las. Porque esta informação não é acadêmica, é pessoal, é tua. E se ainda não subscreveste o canal Eco Africano, faz isso agora, porque cada vídeo que publicamos é uma peça do teu quebra-cabeças de volta a casa. Vamos começar. Imagina uma criança. Tem 8 anos, vive numa aldeia no interior do que hoje chamamos Nigéria. O seu nome é Emeka. A sua família chama-lhe isso há gerações. Emeka, que significa grande feito de Deus. Um nome com peso, com história, com identidade. Um dia, chegam homens, com botas, com papéis, com canetas. E no papel onde deveria estar escrito Emeka, escrevem Emmanuel. Não pedem licença, não explicam porquê, simplesmente escrevem. E Emeka olha para o papel e vê um estranho. Este momento aconteceu milhões de vezes, em 1000 línguas diferentes, em 1000 aldeias diferentes, ao longo de 4 séculos. Não foi acidente, foi política. Dizem os nossos anciãos, quando a música muda, a dança muda também. Mas o que acontece quando te tiram a música antes de saberes dançar? Começa pelas imagens, porque foi por aí que tudo começou. Em 1884, quando as potências europeias se sentaram em Berlim para dividir a África entre si, como quem parte um pão, precisavam de uma narrativa. Precisavam que o mundo e que os próprios africanos acreditassem que o que estavam fazendo era justificado. E então produziram imagens, gravuras, depois fotografias, depois filmes. Imagens de africanos sem roupas, sem estruturas, sem cidades, sem escrita. Imagens que diziam: olha, essas pessoas precisam de nós. São selvagens, são crianças grandes. Estamos a fazer-lhes um favor. Mas aqui está o que essas imagens não mostravam. Não mostravam o grande Zimbábue, uma cidade de pedra construída sem argamassa que ainda intriga arquitetos hoje. Não mostravam Tombuctu, onde no século XII havia universidades que ensinavam matemática, astronomia e medicina, quando grande parte da Europa ainda vivia em cabanas. Não mostravam o Reino do Congo, com uma estrutura diplomática sofisticada, com embaixadores em Lisboa e no Vaticano. Essas imagens não existiam nos jornais europeus. Foram censuradas antes de sequer serem tiradas. Mas o problema maior não é o que fizeram há 140 anos. O problema é o que acontece hoje. Abre o teu telefone agora, pesquisa África nas imagens. O que aparece? Crianças com moscas nos olhos, savana, leões, pobreza. O projeto ainda funciona. E funciona dentro de nós também. Porque crescemos a absorver essas imagens como se fossem verdade. Como diz o provérbio iorubá, o leão não aparece nas histórias contadas pelo caçador. Nós fomos o leão, mas as histórias foram escritas pelo caçador. E é aqui que a coisa fica verdadeiramente desconfortável. Porque essas imagens não apagaram apenas a nossa história, apagaram a nossa capacidade de imaginar o futuro. Fala-se muito da escravidão física, mas pouco se fala da escravidão dos nomes. O nome é a primeira coisa que uma mãe te dá. Antes da comida, antes do toque, a mãe escolhe o nome. E no nome tá tudo. A família, o clã, o espírito, a missão.
Quando chegaram e mudaram os nomes, não estavam apenas a mudar uma palavra, estavam a cortar o fio que te liga à tua árvore. Pensa no que foi feito. Em Angola, cidades chamadas Mbanza-Congo, a capital espiritual do Reino do Congo, foram renomeadas São Salvador. No Zimbábue, a cidade de Harare foi durante décadas chamada Salisbury, o nome de um primeiro-ministro britânico que nunca pôs os pés em África. No Ghana, a região Ashanti teve o seu nome sistematicamente apagado dos documentos coloniais britânicos durante décadas de administração. E os nomes de pessoas? Quantos de nós na diáspora temos apelidos que não são nossos? Apelidos de senhores, apelidos de paróquias onde nos batizaram sem nos perguntar, apelidos que dizem o nome do homem que comprou os nossos bisavós. Isso não é só história. Isso é o que está escrito no teu bilhete de identidade hoje. E não te estou a dizer isso para criar raiva. Estou a dizer-te para criar consciência. Porque é uma diferença enorme entre carregar um nome sem saber o que carregas e carregar esse mesmo nome sabendo a história que ele guarda. E escolhendo, apesar disso, quem queres ser. Mas o que poucos sabem é como o apagamento dos nomes foi uma estratégia coordenada, não casual. Havia instruções escritas, circulares coloniais que ordenavam aos funcionários que registrassem sempre nomes cristãos primeiro e nomes nativos como secundários, ou que os omitissem. Não foi negligência, foi engenharia social. E a consequência mais cruel, muitos de nós hoje não sabemos o nome real da nossa linhagem. Mas isso não dura para sempre. Porque como nós no eco africano dizemos, a memória não morre, dorme. E há algo ainda mais profundo nesse apagamento que poucos compreendem. Os mapas. Este é o mais silencioso dos três e talvez o mais poderoso. Conheces o mapa de Mercator? É um mapa que aprendeste na escola, um mapa que está na parede da tua sala de aula, um mapa que usas inconscientemente para imaginar o mundo. Foi criado em 1569 por um cartógrafo flamengo chamado Gerardus Mercator. E tem um problema fundamental. A África parece ter o mesmo tamanho que a Groenlândia. Mas a Groenlândia tem 2 milhões de quilômetros quadrados. A África tem 30 milhões. A África é 15 vezes maior do que a Groenlândia. Mas no mapa que aprendeste, parecem iguais. Isto não foi erro matemático, foi escolha. A projeção de Mercator foi criada para a navegação europeia, para os navios que saíam da Europa. Colocava a Europa no centro do mundo, literalmente. E ao colocar a Europa no centro, encolhia tudo que estava abaixo do Equador. Encolhia a África, encolhia a América do Sul, encolhia a Ásia Meridional, encolhia o Sul Global. Não é só dimensão. Repara onde está o Equador nesse mapa. Devia estar a meio, mas está colocado no terço inferior da imagem. Porque quem fez o mapa pôs a Europa no topo, literalmente no topo. E quando algo está sempre no topo, a mente humana associa superior. Quando algo está sempre embaixo, a mente humana associa inferior. Nós precisamos de aprender a escrever e a desenhar os nossos próprios mapas. Quero que penses numa coisa, só numa coisa. 3 gerações. A tua avó, a tua mãe, tu. 3 gerações de uma família a olhar para imagens que as fazem sentir pequenas, a usar nomes que não escolheram, a aprender em mapas que as encolhem. 3 gerações, sem que ninguém tenha perguntado: pera, isso é verdade? E não é culpa de ninguém, não é culpa da tua avó, não é culpa da tua mãe. Porque quando o ambiente inteiro confirma uma mentira, a mentira parece verdade. Mas agora tu sabes, e saber muda tudo. Não porque muda o passado não muda, mas porque muda a forma como tu te vês. Pensa nisso. Há pessoas que passam a vida inteira a tentar provar que são suficientes para um mundo que as convenceu de que não eram. Pessoas que trabalham o dobro para serem respeitadas metade. Pessoas que falam mais baixo para não incomodar. Pessoas que pedem desculpa por existir. E se eu te dissesse que parte desse comportamento, não todo, mas parte, vem de séculos de imagens que te disseram que eras menos, de nomes que apagaram a tua linhagem,
de mapas que te tornaram pequeno no papel. Isso chama-se trauma histórico. Não é metáfora, é ciência. Os investigadores chamam-lhe transmissão epigenética do trauma. A forma como experiências extremas de gerações anteriores deixam marcas no ADN e na forma como nos comportamos. Os nossos corpos guardam memória, que a nossa mente não conhece. Mas os nossos corpos também guardam resiliência. Guardam o ritmo do djembe que sobreviveu ao oceano. Guardam a língua que foi falada em segredo quando estava proibida. Guardam os nomes que as avós sussurravam à noite para que os netos não os esquecessem. Não somos apenas o que roubaram, somos também o que guardamos. E isso nunca foi pequeno. Deixa-me falar contigo agora, não como historiador, como alguém que conhece a tua vida. Vives na diáspora, talvez em Lisboa, em Paris, em Londres, em São Paulo, talvez em Boston, em Toronto, em Amsterdão. E há momentos, não tens de admitir em voz alta, mas há momentos em que sentes que pertences a 2 mundos e a nenhum completamente. Em casa, és africano demais para o bairro onde vives. No país de origem, se é que ainda tens um, és europeu demais para os que ficaram. Estás entre. E esse entre pode ser uma prisão. Ou pode ser um poder. Porque tu estás na posição única de poder ver os 2 lados. De poder questionar o que os que ficaram em África às vezes não questionam porque é o ar que respiram. De poder trazer para a diáspora uma memória que a diáspora tá a perder. Mas para isso, tens de fazer algo difícil. Tens de aceitar que algumas coisas que aprendeste foram desenhadas para te diminuir. Não como teoria da conspiração, como fato histórico documentado. E depois, tens que decidir. O que fazes com isso? Não te tô a pedir que mudes de nome amanhã. Não te tô a pedir que deixes o emprego e vás estudar história. Tô pedindo uma coisa pequena e revolucionária ao mesmo tempo. Começa a perguntar. Pergunta à tua avó o nome que ela tinha antes. Pergunta de onde vem a tua família antes das fronteiras que existem hoje. Pesquisa o nome real do lugar onde os teus bisavós nasceram. Porque cada pergunta que fazes é um fio que puxas. E cada fio que puxas revela mais tapeçaria. E a tapeçaria é magnífica. Há jovens na diáspora hoje, talvez como tu, que descobriram a língua dos seus avós e começaram a aprendê-la. Que descobriram que o apelido da família vem de um clã com nome e história. Que descobriram que o lugar que pensavam ser uma aldeia em África era afinal um centro espiritual e comercial de séculos. E quando descobrem isso, algo muda no corpo. Não é arrogância, é raiz. Há uma diferença entre uma árvore que cresce sem raiz e uma árvore que sabe onde estão as suas raízes. A segunda aguenta muito mais vento. Ubuntu diz: eu sou porque nós somos. Quando tu recuperas quem és, não recuperas só para ti. Recuperas para os que vieram antes. Recuperas para os que vêm depois. Cada memória que tu guarda é uma memória que não morre. Chegamos ao fim, mas não ao fim de nada. Ao início de algo. Deixa-me deixar-te com isto. Mudaram as imagens, mas não apagaram a beleza que carregas. Mudaram os nomes, mas não apagaram o sangue que corre nas tuas veias. Mudaram os mapas, mas não apagaram a imensidão do continente de onde vens. Pode tirar-se o nome a uma raiz, não se tira a raiz a si mesma. A tua identidade não precisa de aprovação. Não precisa de um mapa europeu para ser grande. Não precisa de um nome cristão para ser sagrada. Não precisa de uma imagem nos jornais ocidentais para ser real. Ela existe. Existiu antes de eles chegarem e vai existir muito depois de nós. Há uma coisa que os colonizadores nunca conseguiram fazer. Por mais imagens que mudassem, por mais nomes que apagassem, por mais mapas que desenhassem, nunca conseguiram apagar a forma como a tua avó te olhava. O peso que sentes quando ouve certos tambores.
O orgulho inexplicável que sentes quando alguém menciona o teu continente. Isso nunca foi ensinado. Isso foi herdado. E o que é herdado não se rouba, só se esquece. E tu, hoje, escolheste não esquecer. Partilhe esse vídeo com alguém que precise de ouvir isso. Não como favor, como ato de amor. Subscreve o Eco Africano, porque cada semana trazemos mais uma peça deste quebra-cabeças extraordinário que é a nossa história. E antes de sair, deixa nos comentários a resposta a essa pergunta. Qual é o nome? Um nome real, africano, ancestral, que a tua família perdeu? Ou que ainda guarda em segredo? Conta-nos. Porque quando dizes o nome em voz alta, mesmo que seja pela primeira vez, algo acorda. Eu sou o Eco Africano. E até o próximo vídeo. Lembra-te de quem és.